aqui, falando do calor, do álcool. E esse bloco nós vamos falar especificamente, ou mais objetivamente, do álcool, calor e adolescentes. Existe um risco aí, Miguel, a respeito do consumo, nas suas pesquisas, né? Lembrando que o seu doutorado também foi na área da dependência química, né? E nós temos, já fazendo aqui, lembrando mais uma vez, depois a gente vai postar aqui a capa do nosso livro, quando no nosso livro Drogas e Suas Consequências, tem lá um capítulo todo que você defendendo a sua tese sobre a prevenção. Nossa, é muito rico. Vamos postar aqui, daqui a pouquinho, botando aqui a imagem do livro. Mas vamos então, Miguel, para falar aqui do calor álcool e adolescente. O que a gente pode destacar? É um problema? É uma questão séria? Como é que está isso aí no seu lidar, no seu acompanhar dessa clientela também? Boa noite pessoal do MAP, boa noite Bira, mais uma vez agradeço, né, pela participação, e sempre é bom a gente vira e mexe, a gente tocar nesse assunto, que parece um assunto de tabus, né, muito cercado de preconceitos, muito cercado de não pode, mas faz, mas a gente precisa realmente falar um pouco sobre consumo de bebida alcoólica e adolescentes, né? E a gente ressalta aqui, né, o início do período letivo, a gente passando por altas temperaturas, nem todas as escolas estão condicionadas, né, com ar-condicionado, nem todas, algumas têm, outras não têm. E a bebida alcoólica, ela pode começar no uso já na adolescência, né? Pode acontecer da fase da infância começando na adolescência. E esse é um período muito crítico, né, do desenvolvimento neuropsicomotor, né, principalmente de crianças e adolescentes. E o álcool meio que atrapalha esse desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento cognitivo dos adolescentes, né? Então, quando a gente fala que álcool e adolescência, né, ou álcool iniciando a adolescência, a gente está falando de um período crítico e um período onde esse cérebro ele não pode ser agredido, né? O álcool meio que agride o cérebro, né? Principalmente de jovens e adolescentes, né? Nessa passagem de criança para adolescente. Muitos hormônios, muitas coisas, alteração de comportamentos. E a gente tem uma coisa muito ruim, que é aquela coisa da repetição, né? Eu vejo alguém bebendo, eu bebo, vou para a praia, fico no calor. E a gente sabe, né, que o Brasil ainda não é um país totalmente rico. E eu já presenciei em algumas praias muitos adolescentes bebendo na praia e exposto ao sol, né? O impacto que o calor, aquela alta temperatura e a bebida alcoólica dentro naquela faixa etária de criança e adolescentes é tão letal ou mórbido, né, vamos dizer assim, quanto uma pessoa adulta ou idosa, né? O impacto no corpo físico é muito grande, né? E nós temos uma legislação que proíbe a bebida alcoólica para menores de 18 anos, né? A gente tem toda uma legislação que proíbe o consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Mas essa legislação, vocês podem falar assim, mas festa de 15 anos, né? Vamos pegar uma festa de 15 anos, né? Festa de 15 anos era para não ter bebida alcoólica. Porque Perfeito. tem muitos adolescentes, né? Principalmente quem está fazendo aniversário agora, né? Janeiro, fevereiro, lugares quentes, abafados. É comum você encontrar bebida alcoólica. E não era para ter lugar de bebida alcoólica, né? Verdade. E eu faço aqui um parênteses, eu fui em algumas festas já de 15 anos, onde o rito de passagem da adolescente era beber um champanhe, Olha, né? Que não era o combinado para essa faixa etária.
para meninas e meninos, né? Não é recomendado o uso de bebidas alcoólicas nessa faixa etária. E muitas das vezes, né, numa festa de adolescentes, né, tem adultos e adolescentes fazendo uso de bebida alcoólica. Então, piscina, praia, bebida alcoólica, churrasco, né, essa combinação para criança e adolescente, ela tem que ser protegida, né? Ela não pode ser pactuada, né? Não pode haver nenhum tipo de consumo de bebidas alcoólicas entre crianças e adolescentes. E quem está falando aqui é a literatura, né? A literatura ela aponta para isso, né? A gente crianças e adolescentes que estão num desenvolvimento neurológico, o álcool atrapalha e aumentam as chances de perda de memória, alteração da cognição, dificuldade em matérias como, por exemplo, matemática, física e química, né? Ah, quando você olha, né, tem alguns artigos mostrando, quando você olha o desempenho de alunos que passam em vestibulares como IME, ITA, vestibulares, né, onde exige uma lógica, esses meninos ou essas meninas não fazem nenhum tipo de uso de bebidas alcoólicas, né? Então, aqueles adolescentes que acabam fazendo uso precoce da bebida alcoólica têm mais dificuldade do aprendizado da lógica, da matemática, de coisas muito abstratas, né? Então, esse é um olhar que a gente tem que ter seguro para nossas crianças e para os nossos adolescentes, né? Então, o Brasil tem uma legislação forte, só que ela é quebrada por conta da nossa cultura, né? O nosso amigo ele pontuou bastante, né? A gente tem uma questão do machismo, a questão da chupeta, molhar, né? O álcool na chupeta, né? Principalmente para os meninos, né? Isso, Como sinal de masculinidade, é, como uma questão mais de empoderamento, né? isso. E isso não é verdade. É justamente o contrário, né? Não oferecer bebida alcoólica para crianças e adolescentes é uma forma de você prevenir problemas futuros com aquela pessoa, né? Então, nesse momento agora, a gente tem que evitar os adultos, principalmente, beber, fazer uso de bebida alcoólica na frente de crianças e adolescentes, né? É Isso é muito uma sério. recomendação mundial, né? Tem alguns lugares fora do Brasil que se fazem uso de bebida alcoólica, nenhuma criança, nenhum adolescente pode entrar naquele estabelecimento, né? Então, Porque, Miguel, tem uma fala se não me engano, do André Luiz, que diz assim, não, é uma fala que se repete até com outros historiadores, né? Que vai colocar o que a palavra esclarece, mas o exemplo arrebata. Então, assim, a criança que está ali vivendo naquele meio, ele naturaliza aquele processo que está vendo o pai ou a mãe vivendo como se fosse uma coisa natural. sim, E aí, né, até no seu trabalho, né, quando você fala da sua tese da prevenção, tem muita coisa também nesse aspecto, né, que modelo que a educação passa, né, que os pais, né, quer dizer, na verdade é o conjunto de tudo, é família, Estado, né, falando por sim, ter constituído e tal, das representações sociais, tanto na escola, né, como é que pode trabalhar a prevenção. E é isso que você falou. Nesse período, não nesse período, mas em vários momentos, e agora franqueado, né? Como se fosse uma coisa muito natural. E a gente sabe que o próprio sistema nervoso da criança, né, do adolescente, está em formação, não está ainda em condições, né, de se colocar em risco. E aquilo que você falou já no bloco anterior, que o processo da dependência ele é muito sutil e para muitos leva algum tempo, né, a se sim. manifestar, mas pode acontecer desse processo, né, do continuar a beber, se está alegre, bebe,
se está triste, bebe também, e os adolescentes vão aprendendo. Como é que você percebe isso, né? Bira, aqui em São Paulo, também a gente está passando por ondas de calor, né? E muitos adolescentes vêm fazer. E aqui há um consumo também, além das bebidas fermentadas, né? Como cervejas e vinho, né? Vinho nem tanto, porque vinho tem uma elite que consome vinho. Mas cerveja, né, é mais popular, mais barato, mais acessível, mais, né, a pessoa consegue acessar facilmente. Mas destilados, né? Então a gente está falando agora de bebidas destiladas. Existem bebidas destiladas geladas, né? E aí vem aquela questão, né? Eu vou tomar uma bebida destilada misturada com limão e gelo, né? É, E aí aquele adolescente ele começa a fazer aquele consumo de bebida destilada, gelo e limão, né? Então faz aquela, né? Vamos dizer aquela dobradinha. Tá calor, faz bebida destilada. Só que para o adolescente o impacto do álcool é muito, muito grande, né? Então atrapalha o desenvolvimento cognitivo. Um adolescente embriagado, ele é muito perigoso socialmente e fisiologicamente, né? Então a gente tem que rever esses nossos conceitos de fazer uso de bebida alcoólica, festas, piscina, principalmente quando tem adulto e crianças, né? Você está falando aí de exemplos, né? Eu já atendi situações onde a mãe ficou embriagada e a criança caiu na piscina e morreu afogada. Né? Então, olha que tragédia, né? Uma tragédia meio que anunciada. Né? Quando um adulto ele começa a beber, né? Ele vai ficando embriagado, a proteção por uma criança e por um adolescente diminui. Então, essa criança e esse adolescente, ele vai ficar num risco, porque ele não está sob a supervisão de um adulto, né? Que vai socorrer, que vai tirar, que vai deixar. Então, não sei, eu enveredei por esse lado, porque eu acredito, Bira, que é uma tragédia um adulto e uma criança, um adolescente embriagado. Sim, né? Com certeza. Principalmente em locais como piscinas públicas. Aqui em São Paulo tem muitas piscinas públicas, tem as praias, né? E a forma, né, que os pais estão ali estão bebendo, né? Assim, de repente a criança, né, se afoga, se perde. Afoga, exatamente, vai pro lado mais fundo da piscina ou da praia, e aquele adulto que teria responsabilidade pelaquela criança, pelaquele adolescente, ele perde um pouco vamos dizer assim, a proteção, né, sobre aquela criança, a responsabilidade sobre aquela criança e com aquele adolescente, né? Então, aquela criança, aquela adolescente, eles têm consequências secundárias do uso abusivo de álcool por adulto. Né? Perfeito, Miguel. Bem, nós estamos chegando aqui, que pena, ao final do nosso segundo bloco, né? O nosso querido doutor Miguel. Miguel, nós estamos assim, imensamente agradecidos pela sua contribuição nesse período agora de muito calor, né? Temos aí o período de festas também, e chama, né, de responsabilidade, não está aqui nenhuma proibição, né, nada